Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer hoje a leitura da parábola do fariseu e do publicano, que diz assim: Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: Graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e não ser também como aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: Meu Deus, apiedai-vos de mim, pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9, 14. Para o perfeito entendimento desta parábola, faz-se necessário, antes de mais nada, conhecer que significam os termos que lhe servem de título. Fariseus eram os seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo. Demonstravam grande zelo pelas suas tradições teológicas, cumpriam meticulosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias estatuídas pelo rabinismo, dando, assim, a impressão de serem muito devotos e fiéis observadores dos princípios religiosos que defendiam. Na realidade, porém, sob esse simulacro de virtudes, ocultavam costumes dissolutos, mesquinhez, secura de coração e, sobretudo, muito orgulho. Publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu, ao exercício de cujo mistério tinha oportunidade de amealhar fortuna pelo abuso das exações. Os judeus, que mal podiam suportar a dominação romana e não se conformavam com o pagamento de impostos, que julgavam ser contra a lei, fizeram do caso uma questão religiosa. Abominavam, pois, esses agentes do fisco, considerando mesmo um comprometimento ter qualquer intimidade com eles. Em suma, eram os publicanos renegados como gente da pior espécie. Isso posto, vamos à interpretação da parábola propriamente. Seu objetivo é apontar o orgulho como elemento prejudicial à salvação e, ao mesmo tempo, ressaltar quanto a humildade pode valer-nos ante a justiça divina. Mostra-nos, então, na atitude do fariseu, tido e havido como o tipo acabado do crente ortodoxo, até onde pode chegar a soberba humana. Já na postura que assume, ereto, tórax saliente, patenteia seu orgulho. Ora, mas suas palavras são uma sequência de arrogância e presunção. Diz: Senhor, eu vos agradeço. Entretanto, é a si mesmo que atribui os merecimentos de que se ufana. Merecimentos que, a seu ver, o tornam criatura sem jaça, pois não lembra sequer de suplicar: perdoai, Senhor, nossas dívidas. Ocorre-lhe apenas isto: eu não sou como os outros homens,
que são ladrões, injustos e adúlteros. Não alude a alguns homens, nem a muitos homens, mas aos outros homens, considerando-se, assim, o único varão perfeito à face da terra. Ao ver ao publicano, acrescenta com soberano desprezo: esse aí é como os outros. Põe-se em seguida a exaltar os próprios méritos, as boas ações que faz, e nisso se resume a sua oração. Já o publicano, que diferença? Aparta-se a um canto do templo, avergado como que a sentir o peso da própria consciência. Sua humildade lhe permite uma justa apreciação de si mesmo, o reconhecimento de suas culpas e imperfeições. Por isso bate no peito, contrito, exclama: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um grande pecador. Pois este e não o outro foi que se retirou justificado, sentenciou Jesus, finalizando a lição. Sim, porque aos olhos de Deus não basta que nos abstenhamos do mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinadas regrazinhas de bom comportamento social. Acima disso, é-nos necessário reconhecer que todos somos irmãos, não nos julgarmos superiores aos nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem tampouco desprezá-los, porque isso constitui sempre falta de caridade. Por outro lado, a humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. Atrai sobre nós as bênçãos divinas e a ajuda de nossos anjos guardiães, que, percebendo-nos o propósito de reprimir os males de que somos portadores, dão-nos as sugestões adequadas e o amparo preciso à colimação desse desiderato. Saibamos, pois, aproveitar o ensino do Mestre, sendo rigorosos e intransigentes com nós mesmos, brandos e indulgentes com os outros. Aí está, meus irmãos, mais uma grande lição profunda e que vem nos trazer ou nos chamar a atenção para a questão do orgulho. Porque quando nós nos exaltamos, nos colocamos como melhores do que o próximo, ou por atos, palavras, ações, nós estamos apenas e tão somente fortalecendo o nosso orgulho, a nossa visão de nós mesmos como seres superiores, como seres maiores do que os outros. E diante de Deus, isso é um defeito gravíssimo. Porque quando nós nos colocamos como superiores dos outros, nós automaticamente os colocamos como seres inferiores. E na criação de Deus não existe superiores e inferiores, existem irmãos iguais. Mas tem aqueles que estão à frente, sim, realmente. Tem aqueles que já avançaram no caminho. Mas pela mesma consequência de ter avançado no caminho, estes também já gozam de uma humildade muito acima da nossa pequena compreensão. Os espíritos superiores são, sim, muito humildes e não tratam ninguém, muito menos aqueles chamados inferiores, como inferiores. Tratam, sim, como irmãos, aqueles que eles se devotam a ajudar, a orientar, a esclarecer, amparar e socorrer. Somos nós, os imperfeitos, que temos essa atitude mesquinha, egoísta, de considerarmos o nosso irmão inferior. Isso é prova do nosso orgulho.
E esse orgulho que nos leva para o buraco e muitas vezes nos colocando em situações difíceis e nos prejudicando a nossa caminhada. Avançar no caminho é necessário para que possamos ter essa condição minimizada. Eu não vou dizer tirar tudo não, porque nós não vamos conseguir tudo numa jornada só. Mas, se tivermos consciência de que esse é o problema, já ajuda muito, e começarmos a trabalhar no sentido de olharmos o nosso irmão como um igual. E tal qual Jesus ensina, diante de Deus, nos colocarmos como o publicano. Que apesar do grande defeito que ele tem, olha só, naquela época isso era um grande defeito. Hoje o governo tira da gente sem nem bater na nossa porta. Infelizmente, a gente vai engolindo tudo. Mas, lembrando sempre que o nosso reino não é desse mundo. E como disse Jesus sobre essa questão do pagamento de impostos, essa coisa toda, ele perguntou: de quem é a face que está nessa moeda? Responderam a ele: de César. Então ele disse: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, paguem seus impostos, sejam cidadãos decentes, honestos, mas sobretudo sejam filhos de Deus, sejam irmãos dos seus irmãos, protetores dos mais fracos e oprimidos, socorro daqueles que não têm amparo, porque esse é o caminho que nos conduz à elevação espiritual. Era isso, meus irmãos, que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus nos fortaleçam, nos ilumine, para que nós possamos cada vez mais ver os nossos defeitos, porque nós somos sempre propensos a ver o cisco no olho do nosso irmão, mas não vemos a trave no nosso. Então, que possamos ver primeiro a trave, e se um dia pudermos ajudar o nosso irmão com o cisco, ajudemos, mas de forma caridosa, de forma humilde e de forma de que ele não se sinta humilhado. Porque ajudar não é se mostrar grande, pelo contrário, é se mostrar igual, é se ombrear ou até se diminuir. Deus, nosso Pai, nos ilumine e nos fortaleça sempre nesse caminho. Que assim seja.